Olá, queridos. Aqui no meu devocional nessa manhã, eu gostaria de passar para você aquilo que o Senhor falou comigo. É muito bom a gente ouvir de Deus e passar para aqueles que precisam. E talvez você esteja aí, precisa ouvir essa palavra. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 5, diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, e que esqueceram-se de levar pão. E disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre coisas e sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Na verdade, o que o Senhor me falou nessa passagem não é bem sobre o fermento dos fariseus e nem dos saduceus. Mas lendo aqui, um leque abriu na minha mente. Quando ele diz assim: homens de pouca fé, por que vocês estão discutindo isso entre si? Eu vou repetir: homens de pouca fé, por que vocês estão discutindo isso? Quantas vezes nós estamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e nós estamos discutindo coisas que demonstram que não somos homens e mulheres de fé. E a fé é a certeza daquilo que não temos, mas a gente sabe que virá. A fé é a certeza de que nós não estamos vendo ainda a cura, mas ela virá. A fé é a certeza de que hoje eu não tenho pão, mas o Senhor não fará, não permitirá que esse pão falte na minha mesa. Fé é a certeza de que se o esposo estiver com um amante, nós saberemos que nós somos azeite para poder cobrir nosso esposo e abençoar a nossa casa e que tudo vai se tornar bem. E o Senhor Jesus, ele chama a atenção e ele diz: por que vocês estão preocupados com isso? Discutindo sobre o fermento? Querendo saber o que eu estou falando? Vocês se esqueceram? Vocês ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Quantas vezes nós não entendemos que nós estamos diante de um Jesus, de um Pai, de um Filho e de um Espírito Santo Todo-Poderoso. E algumas coisas que o Senhor tem me falado é que muitas vezes a nossa pouca fé faz com que nós não venhamos acreditar, faça com que venhamos esquecer dos milagres e por isso nos preocupamos. Todos os dias nós precisamos ativar a nossa mente e lembrar dos milagres gloriosos que o Senhor já fez nas nossas vidas. Todos os dias você precisa conhecer e lembrar que o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você abrir a Bíblia, você vai ver um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós precisamos acreditar que este Deus vai suprir
a nossa necessidade. Quando o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé, vocês se esqueceram dos milagres que eu já fiz ao lado de vocês? Vocês estão preocupados com pão, com o que vai comer? Se esqueceram que eu, no meio de um deserto, a multidão me acompanhando, e eu fiz a multiplicação de apenas poucos pães e alguns peixes, e eu alimentei uma multidão, e sobraram 12 cestos. Quantas vezes você que está me ouvindo agora se esquece dos milagres que o Senhor já fez na tua vida? Dos milagres que você já leu na palavra do Senhor, os milagres sobrenaturais, e você se esquece? Ativa a tua mente nesta manhã, em nome de Jesus. Aprende que quando andamos com Jesus, é Ele que multiplica os pães. Quando andamos com Jesus, é Ele que cuida, é Ele que faz. Os discípulos se esqueceram. Se esqueceram do pão, da multiplicação, se esqueceram que aquela multidão poderia estar ali apenas para ouvir o Mestre e ser alimentado pela palavra. E viver ao lado de Jesus significa que Ele cuida, que Ele protege, que Ele faz. Então, nessa manhã, nesse dia, nesta hora em que você ouve esse áudio, eu te digo, acredite, Ele vai suprir as tuas necessidades. Não seja um homem, uma mulher de pouca fé. Acredite que Ele pode todas as coisas. Acredite que Ele vai solucionar esse problema. Acredite que Ele vai fazer o milagre. Profetize, libere palavras proféticas da sua boca. Eu estou atravessando uma luta hoje, mas o Senhor, quando eu estava me levantando, Ele me fez lembrar que eu tenho o poder de profetizar, assim como foi profetizado sobre o vale de ossos secos, e aqueles ossos secos se tornaram um exército que se levantaram, foi criado pele, tendões, nervos, e eles se tornaram um exército, e o Espírito do Senhor foi lançado sobre eles. Assim também, nós precisamos acreditar, liberar a palavra, liberar com o poder da fé, que o Senhor vai fazer o milagre, e não duvidar, Você não pode ser um homem de pouca fé, que não crê. Mas você tem que abrir a sua boca, crer e dizer através da sua língua, da sua boca, que o Senhor vai fazer o milagre, que Ele já está providenciando o milagre para a sua vida. Eu me levantei hoje dizendo: Deus, esse milagre que eu preciso já está realizado no reino do Espírito, e eu trago esse milagre nas minhas mãos agora, e acredito e tenho fé que o Senhor já realizou o meu milagre. Fique com essa palavra nessa manhã. Não seja como os discípulos que estavam ao lado de Jesus, estavam caminhando com Jesus, que viram a multiplicação dos pães, viram a sobra dos cestos, viram toda aquela multidão sendo alimentada e se esqueceram e se preocuparam. Não se preocupe, em nome de Jesus, Ele vai agir na sua vida. Não se preocupe, porque se tu não tem fé, eu tenho fé por você. E aquilo que está impossível hoje, eu declaro, Jesus já está realizando o milagre para você e por você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.